Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Estou gravando mais cedo hoje, 9 horas e 23, dia 15 de março de 2023. Manhã ensolarada aqui em São Paulo, 24 graus. Por essa abertura turbulenta que temos. Vamos começar com o racional do mini índice. Eu falaria em compra nesse momento, aí no 102.550, 530, 540 essa região. E primeiramente aqui eu vou colocar na tela o gráfico diário. Nós já fizemos hoje os informes, já foi o Reader, Panorama, o relatório de abertura. E o mini índice abaixo do fundo anterior, né, esticado aqui na ponta vendedora. E o que eu penso é o seguinte: as bolsas no exterior, a gente olha aqui, por exemplo, os futuros americanos, estão em forte queda. Mas essas bolsas têm uma capacidade de recuperação muito grande. Por exemplo, eu vou fazer aqui o estudo. Simplesmente, né, as bolsas americanas estão devolvendo aquilo que elas subiram ontem. Então, mesmo que elas abram em queda, e elas vão abrir, né, às 10h30, elas podem se recuperar porque elas vão preservar as mínimas recentes. Correto? Tanto o Dow Jones, que tem aqui uma ideia de inflexão na parte baixa de um alargamento, simetria em V com alvo a 33.572. Nós temos o S&P fora da banda, dentro da banda, também indica uma simetria em V. O martelo invertido, a sua máxima rompida ontem, assim como a média de 5 períodos. E nós temos o índice de tecnologia Nasdaq com padrão penetrante, que já teve efeito e rompimento da média de 5. Então agora está aqui na região de 102.540. Durante a gravação, né, até o final, eu acredito que o mercado já esteja acima de 103 mil pontos, ou toque a região de 103, 103.100. Então a gente está falando aí em 600 pontos, vamos considerar 103.100, 600 pontos durante a gravação. E eu vou explicar por quê, né, trazendo aqui o intraday à tela. Agora hoje, realmente, se não tiver uma reação, não temos planos de mexer nas carteiras nacionais e internacionais, nem no mini dólar, mas no mini índice, se nós entendermos, né, que podemos zerar a operação hoje para entrar no patamar melhor amanhã, pode ser que exista um comando nesse sentido. Perfeito? Então no intraday tem um fundo anterior a 103.135 e depois um outro a 103.385. Então esse daqui, o 103.135, deve ser testado sim, talvez até o fim da gravação do programa Flash, ou pelo menos uma aproximação. Agora, o ponto-chave realmente aqui é a região da média, aos 104 mil pontos. Se tiver uma melhora no exterior, é possível que busque 104 mil pontos ainda hoje. Acredito que sim. Né? Uma recuperação parcial por lá poderia gerar esse movimento aqui no Brasil. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Então vamos lá. O Filipe Ferla. Boa tarde, professor. Queria a sua opinião em relação a dois ativos que estão sofrendo na minha carteira, uma carteira pessoal do Filipe, ok? Em particular, a INBR 32 tem o preço médio elevado a 19, tendo ela desde que era ainda BID 4. Perfeito. Apoio a sua opinião otimista com o mercado marcando fundo. Será que também vai conseguir se levantar? Ela, no caso, a INBR 32. Desde já agradeço pela gentileza, eu que agradeço pelo seu respeito, carinho e amizade. Então, o Filipe tem essa operação com a INBR 32. Claro, vamos estudar aqui o ativo com muito carinho e atenção. O Banco Inter, né? Ela indicou aqui a reversão em setembro através de um ombro cabeça a ombro. Aqui houve um repique, um topo duplo, eixo acionado. E ela veio na base da figura, que é 9,25. Então, a gente sempre toma com base o fundo anterior 9,25 e o imediato, que é 9,75. Então, força mesmo ela demonstraria com o rompimento desse patamar. Só que assim,
Lembrando, né, dos ensinamentos tradicionais da metodologia Top Traders, toda reversão, virada, por exemplo, o rompimento dos fundos seria algo muito importante e tal, mas o primeiro sinal é dado pelos candles, né? Hoje tem realmente um sinal concreto de virada nesse ativo? Não. Salvo uma ideia de assimetria, né? Um ativo que teoricamente daria uma chance importante de ganhos versus perdas limitadas, porque a tendência é de queda, aquela coisa toda. Mas a gente não tem nenhuma figura, algo indicando este caminho, né? Então, por enquanto, não. Mas respondendo a sua pergunta, então está aqui o fundo anterior no semanal, 9,25. Se o mercado como um todo se recuperar, é possível que ela o faça também. Ok? E nosso amigo tem qual, mas ela não tem um beta assim tão íntimo em relação ao Ibovespa, mas é possível que o faça também. Eu acredito que sim. Qualicorp, aqui prancha do Pirata. Qualicorp, para dar um sinal de vida, teria que acionar o pivô rompendo aqui 5,10. Né, a tendência em conteste de baixa é uma empresa que tem fundamentos controversos, mas que pode sim se recuperar na esteira do mercado como um todo. Perfeito? Seja sempre bem-vindo, Filipe. JCL32SP, boa tarde, mestre. Poderia analisar as ações VB, BR3 e Cosan? Desde já agradeço, um grande abraço a você, a toda a sua família também, querido. Então, VV, BR3 e Cosan. Vibra, eu tenho uma pessoa da minha família que tem uma quantidade considerável desse ativo por uma questão aí em particular e vira e mexe ele me pergunta, né? E eu até comentei que esse padrão me chamou a atenção. Comentei no domingo, entre os dias 1º de março, 2 de março e 3 de março. Daqui é uma Morningstar, numa região de suporte, na suporte de 3 de janeiro. E a impressão que nos passa é que está recuando para formar um pivô que será rompido aqui a 15,77. Tem gap aqui em cima para puxar preço. Eu acho uma boa alternativa a Vibra hoje para quem quer diversificar uma carteira. E aí Cosan nós temos no portfólio. Cosan é uma das empresas que nós temos e acreditamos muito, né? Ela está extremamente depreciada na base de um canal. Então, Cosan talvez forme aqui uma situação de fundo duplo, né? Esse padrão 15,71 é o ponto a ser vencido, que projeta R$18 no curto prazo para quem é de guerrilha. Mas aí não deve parar por aí, deve ir na parte alta aqui deste canal. Perfeito? Excelente. O João tá comentando, né? E tem mais alguém aqui que não consegue ver as lives no Instagram. Pessoal, eu não sei. Eu acho que vocês devem conseguir ver o replay, né? A gente já checou tudo e a gente não achou nada em relação especialmente do João, né? O que pode acontecer? Talvez alguma configuração do celular, alguma coisa assim, né? Então, eu que agradeço aí a gentileza dos amigos. Eu vou tentar ver com o pessoal da minha equipe, né? Se tu ouve alguma coisa semelhante. Eu não sei, de repente tentar atualizar a versão do Instagram. Perfeito? Nossa ideia é que todos possam acompanhar. Teve uma época que alguns não conseguiam comentar aqui no YouTube também, depois normalizou. Mas eu não vou deixar, eu vou continuar nesse assunto aí pra gente tentar resolver. Nós temos aqui o Luiz Gouveia, querido amigo, ele pede Aretsu, 34 e Dexco para agora. Aretsu é uma ação que eu até comentei outro dia, se nós fôssemos montar uma carteira nova hoje em dia, muito provavelmente Aretsu faria parte dessa carteira. Está numa região que montou fundo em julho do ano passado, saiu simplesmente de 65 e foi a 104, quase dobrou. E o mercado tem memória. Se a gente pensa que
estamos diante de um processo de inflexão do mercado, uma empresa de ótima qualidade como a Aretsu, um arcabouço fiscal a ser divulgado, né? Talvez um corte da Selic ocorrendo antes do esperado, seu início, é uma ação fantástica diante desse cenário. Uma região aqui de fundo, um provável fora da banda dentro da banda. A Ibaba 34 é uma BDR. Eu já tive em carteira a Baba, simplesmente Alibaba nos Estados Unidos, a 34 para quem opera aqui no Brasil. É uma BDR. Essa eu passo, né? Então geralmente eu sou realmente otimista, mas esse ativo tem diversos problemas de fundamentos. A nossa alternativa é Meli, né? Ou a Meli, a Mercado Livre lá fora, que a gente estuda aí quase diariamente, ou a Meli 34. Eu não acredito, por exemplo, que a Alibaba... para vocês verem, né? Eu sou realmente extremamente otimista, mais no caso da Alibaba, por todas as questões chinesas. Pô, o bilionário que é o dono da empresa, alguns meses atrás, foi sequestrado, né? Aquele processo chinês que sequestra, tortura, ameaça a família. Isso influencia absolutamente em grau de confiança, a própria administração, né? A mente criativa que precisa ter um grande empresário, enfim. Ok? Sempre eu procuro ser o mais sincero aqui, transparente possível. Eu acho que a verdade é sempre melhor, então é o que eu penso sobre essa ação. Mas faço votos que ela se recupere. Mas não acredito que o faça, de verdade. Aí nós temos Dexco, é uma das apostas da nossa carteira, cumpriu uma simetria, está numa região de fundo. Esse é um ativo de fluxo mesmo, que tem um beta em relação ao Ibovespa muito interessante. Então, o Dexco, ela é aquela ação que se o Ibovespa subir, por exemplo, 10% numa recuperação, acho que ela sobe 30%, né? Só que o Ibovespa, na situação que está, ela fica patinando e ela não desenvolve, mas ainda acredito ser uma boa alternativa, sim. Ok? Obrigado aos nossos queridos amigos Luiz Gouveia, João Vinícius, Edson Barros, João Alfredo, JCL, Filipe, que enobreceram a nossa gravação. E vamos agora ao comentário do nosso querido amigo de todos os dias, o João Vinícius. Boa tarde, querido amigo, no que tange ao INJ. Nesse momento, projeta uma figura de reversão até com certa expressão. A questão é, creio que continuaremos esse movimento baixista, ainda que levemente para depois reverter, já estamos na reversão. Que Deus ilumine a todos nós. A questão, querido, é que dá o sinal. Alguns setores começam a desenvolver, mas aí volta. Né? Então, assim, os sinais, por exemplo, nós tínhamos o martelo, agora ele perdeu a mínima, ele é desconfigurado. Mas está praticamente tocando novamente a linha de retorno que forma o canal. Então, hoje é muito importante que a gente tenha, nem que não feche positivo, mas que recupere praticamente toda essa queda, né? Rompendo a máxima inicialmente a 12.900 e depois esses fundos anteriores, o C103.135 e o 103.385, né? E que encoste aqui na média de 21. Daí eu acho que nós teremos um novo sinal de reversão. Esse é o meu pensamento. Hoje eu estou gravando aqui até mais cedo, fiz todas as iniciativas mais cedo para tentar trazer a minha opinião, a minha informação para os amigos, né? Aqui, pessoal, comprometimento, vontade, dedicação, doação, energia, né? O psicológico sob controle eu tenho de sobra. Né? Então a gente tem uma leitura de mercado, muitas vezes algumas variáveis imponderáveis ocorrem, mas a gente ainda acreditamos no pensamento que está sendo aí sempre externado nas redes sociais, por e-mail e tal. Se eu perceber alguma mudança de rota, sem dúvida, a gente pode, carteiras e mini dólar não, mas mini índice, se a gente entender, eu acho que vai cair um pouco mais, eu consigo zerar aqui para melhorar o médio. Faremos, aí vai o comando via Telegram. Ok? Ok. Muito bem. Então o que eu farei agora, os ativos fixos. Eu vou acabar pegando os ativos
fazer aqui a Europa. Vamos lá, DXY, Euro, Ibovespa em dólar, Europa, DXY. O Ibovespa em dólares ainda não abriu, deve abrir pressionando aqui essa linha de retorno na região do gap. O DXY agora ele está subindo, já está com data aqui do dia 15, naturalmente. Aí ele pressiona sim o nosso mini dólar, porém, assim como eu tinha adiantado no Reader e lá no Panorama, eu acho que o dólar, a gente está deflagrando aqui um rompimento falso e uma estrela cadente no diário. Qual que é o ponto-chave? 5.303.500, que é a máxima, inclusive, da semana. Se eu baixar aqui para o 30 minutos, nós temos uma estrela cadente longe da média. Então a mínima da estrela cadente ao longo da sombra superior fora da banda é 5.310. Então é provável que exista perda do 5.310 e posteriormente o 5.303.500. Então onde que virá 5.290 ou mesmo um pouco abaixo aqui 5.280, testando a média de 21. Então acho possível assim que busque algo entre 5.280 e 5.290 ao longo do dia. Tem sinal, né? Aqui é uma estrela cadente, uma shooting star. E no caso do mini índice, a gente tem um candle de equilíbrio, que é o spinning top. Uma vez rompida a sua máxima 102.900, projeta os fundos anteriores que eu citei anteriormente. Os juros. Os juros só não dispararam hoje na abertura porque tem a questão dos títulos americanos de 10 anos. Né? Tocaram aqui a média de 5, não rompeu. Então os títulos americanos de 10 anos estão caindo 5,55. Esse processo, né, dos títulos caírem essa magnitude, apresentarem uma queda dessa proporção, para mim significa que nesse momento o mercado entende que não haverá mais aumento nem de 25 pontos base na próxima reunião do Federal Reserve. Então o mercado está dando sinais, a gente viu, eu falei hoje de manhã para vocês, né, que já chega nesse momento mais de 40% de chance de manutenção. Ainda é majoritário, 25 pontos base, mas nesse momento o mercado indica até a ideia de uma manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos. Então vamos lá. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, não tem realmente sinal de fundo, enquanto abaixo de 956,5 nós temos um pivô de baixa. O índice DAX, que havia negado a barra anterior, agora novamente testa aqui uma região de suporte. Né? Uma leve sombra inferior, mas não tem realmente um sinal assim, de reação. Mesma coisa o Eurostock 50, podemos até observar o intraday aqui desses benchmarks. Estão distantes da média, né? Tem, por exemplo, aqui o Eurostock 50 sinal de fundo, a 4.073,2 poderá acionar e buscar a média de 21. Poderá sim impactar numa recuperação parcial aqui no Brasil. Então a gente tem aqui a Bolsa de Paris, perdendo uma LTA. Ontem a barra da segunda-feira tinha sido negada, hoje ela vai confirmando essa barra. Então volto a dizer, precisa ter uma reação rápida para não ficar com cara aqui de gap, de fuga e topo duplo de fato. E mesmo a Bolsa do Reino Unido, que costuma trabalhar diferente das demais, sem um alinhamento e tal, ela segue aí o fluxo e tem uma barra forte aqui de queda. Então vamos ver como será especialmente o fechamento de hoje. Aqui, pessoal, eu vou fazer um apanhado geral, né, das bolsas aqui do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Claro, vai abrir em queda, né, tá caindo 2,03, vamos ver se segura aqui na boca do gap, nessa própria linha de retorno que traçamos. Então o BZQ naturalmente vai abrir em alta, provavelmente estressando aqui, pressionando essa LTB.
Se ele for acima e voltar, pode ser um sinal de topo. O VIX na abertura ele deve dar oportunidade de venda. Ele já está subindo aqui. Talvez um está no pré-mercado, né? Então uma oportunidade de venda no VIX para quem gosta de operar. E as bolsas americanas, elas simplesmente vão devolver aquilo que subiram ontem. Ó, Dow Jones, S&P, índice Nasdaq. Né? Petróleo. Hoje um petróleo em queda ele não é exatamente um problema, salvo o impacto direto que ele tem nas empresas ligadas ao setor, as petrolíferas. Mas o ponto bom, se é que a gente pode dizer assim, é que tem arrefecimento de inflação. Então, tanto realmente, né, o padrão aqui ele é baixista, tanto em Nova York quanto em Londres também, perdendo aqui a base de um alargamento. E o minério mantém até um certo equilíbrio, uma correção leve até a média de 5. Bolsa de Xangai também demonstrando equilíbrio. A mesma coisa o índice Nikkei. O índice Nikkei está desenvolvendo aqui o sinal, né? Isso daqui, raras vezes eu vi um bebê abandonado de topo tão claro. Aí ainda deixou a ilha de reversão, mas deve estar perto de reverter, né? Está cumprindo aqui uma simetria em A. Ok? E aqui a Bolsa Brasileira entra em leilão daqui a um minutinho, às 9h45, a partir das 10. Geralmente os ativos não abrem às 10, né? Mas 10h05, 10h08, 10h10 já começam os negócios no mercado à vista aqui no Brasil. Então eu vou fazer aqui Small 11. É claro, né? Vai abrir tudo em baixa, vamos ver se recupera ao longo do dia. Como é que vai ser a pressão aqui nos fundos anteriores, Small 11. Havia um sinal bastante interessante aqui. O IFNC também, ele já deve abrir testando aqui o fundo anterior, né? A região que segurou também em janeiro, então tem chances aí concretas de respeitar a região. E no caso do IMOB, deve abrir pressionando aqui a média de 21. O IMAT deve abrir pressionando a linha de retorno que conecta os fundos dos dias 21 de novembro e posteriormente 23 de dezembro. Aí temos o índice de energia, pressão sobre a média de 5 na abertura, muito provavelmente. O índice de consumo deve perder aqui a LTA, pressionar o fundo anterior, onde pode montar um fundo duplo, um W aqui com eixo a 275365. Então tem essa possibilidade sim, ok? Então vamos lá, façamos os ativos fixos. É bacana gravar antes porque você tem as informações mais cedo, só que aí a bolsa não estando aberta perde um pouco de precisão nos estudos. Petro não é uma opção para mim, vocês sabem disso, né? Então ela deve realmente abrir caindo. Dá para a gente dar um possível aqui observarmos, por exemplo, a PBR no pré-mercado norte-americano, que é a Petrobras. Caso a PBR seria a Petro 3. Está caindo em 76, né? A Vale, por exemplo, uma queda de 2,45. Então já dá para ter uma ideia, né, da abertura. Né? A Petrobras não faz parte dos planos, nenhuma empresa do setor, aliás. Agora a Vale sim, nós temos em carteira, ela pode ser uma grande protagonista de uma recuperação do mercado. Tem o ombro cabeça ombro invertido, abrindo realmente numa queda de 2%, vai desconfigurar, mas aí fica uma ideia aqui de um fundo duplo, né, e o gap aberto para puxar preço. Aí eu chego aqui em TSA4, Itaúsa. É um ativo de guarda, uma opção para disposição. Deve testar aqui uma região levemente abaixo desse fundo anterior, assim como Itube. Por exemplo, aqui Itube 4.
Dá pra gente ver aqui também no site do Yahoo como é que Tube está negociando no mercado futuro norte-americano. Caiu 1,79 e Bradesco, BBD, está caindo praticamente 2,35. Então elas devem abrir em queda. Eu penso que a oportunidade não é um dia que vai mudar a minha opinião sobre esses ativos, né? Então o Bradesco deve pressionar um pouco abaixo aqui dessa linha rompida, então acho que a gente deve apagá-la, não faz muito sentido, mas vai preservar aqui o fundo anterior de todo modo. Aí temos BBS3. É uma ação muito sensível a essas turbulências, então ela deve talvez vir abaixo do fundo anterior e deflagrar um rompimento falso, uma boa oportunidade. Agora, poxa, professor, tem um oco aqui em Banco do Brasil. Concordo, mas se o mercado começar a subir, a própria figura, né, negada pode impulsionar os negócios. Devido a toda a conjuntura, o cenário. Se ela viesse, por exemplo, BBS3, um cenário de céu de brigadeiro, o mercado subindo e faz a figura, provavelmente é uma reversão. No cenário atual, eu particularmente não acredito. E aí temos a B3, SA3. Agora, pessoal, sendo sempre muito transparente, né? Todo mundo, antes de apertar o botão, quando investe no mercado, aquela coisa toda, você ouve algumas pessoas, né? Então, eu, por exemplo, hoje aqui no Brasil, quem que eu acompanho? O professor Ivan Santana. Né? É o profissional que eu acompanho aqui e tal, porque eu acho que ajuda a formar as minhas opiniões. Agora, no exterior, eu acompanho mais 3 profissionais. Um trader mesmo, uma casa de análise muito boa que tem no exterior, coisa e tal. Então, eu acompanho uma corretora e mais um produto que é entregue ali, que tem vários analistas que expressam suas opiniões. Eu vou lá, converso com alunos, eu converso com os profissionais de mercado, tal, formo minha opinião. Né? Então acho que vale esse recado aqui no final. Eu vou e formo a minha opinião. Quando dá certo, pô, maravilha. Né? É a minha opinião formada em tudo aquilo que eu tive acesso. Quando dá errado, eu não culpo ninguém. É a minha opinião formada, né, com base em tudo aquilo que eu tive acesso, buscando informações, o que veio a mim por causa do meu perfil em redes sociais, de forma passiva, aquela coisa toda. Então, é muito importante, né, que se tenha essa mentalidade. Ninguém que segue a Top Traders no meu trabalho, primeiro, segue somente a Top Traders e o meu trabalho. A gente sabe disso, né? A gente já fez esse tipo de pesquisa por e-mail, já fizemos no YouTube, então geralmente as pessoas que operam no mercado seguem pelo menos 3 profissionais, ou casas, tal, e formam sua opinião. Então a média é entre 3 e 4. Né? Então, o fato de eu enxergar o mercado de determinado modo não significa que é a verdade absoluta. Né? É a minha opinião compartilhada de forma honesta, transparente, coerente, mas isso não significa que seja realmente a verdade, porque a gente está falando de renda variável. O que quebrou os bancos americanos foi renda fixa, que também varia. Ela é fixa no vencimento. Imagina a variável. Né? Então pensem nisso. B3SA3 é mais uma que deve estressar as mínimas recentes, respeitando aqui, montando uma soma inferior, pode realmente até impulsionar esse ativo, atraindo os tubarões, assim como o sangue o faz, né? Chama a atenção, muitas vezes um ativo descontado. E curiosamente o mini índice ele está no mesmo patamar que a gente iniciou a gravação há meia hora atrás, né? Ele foi para cima, foi para baixo. Então eu continuo entendendo que o rompimento da máxima é o ponto-chave, né, da máxima do dia, que ele vai ocorrer a 102.900 daqui a pouquinho, e tocou milimetricamente aqui a linha de retorno do canal. Essa aqui é a realidade, né? A gente tem esse canal aqui traçado. Na verdade, deixa eu traçar esse canal melhor aqui no gráfico de 1 hora, de 60 minutos. Ele não está exatamente com a precisão que eu gosto. Vamos lá.
Agora sim. Então respeitou a parte baixa aqui uns 60 minutos. Então eu volto a dizer aqui que é 103, 135, posteriormente 103, 385 testados ainda no período da manhã. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!